Onde será que o Brasil vai chegar? Recentemente, o Lula, quando nomeou o Flávio Dino, disse assim: vamos ter um ministro comunista pela primeira vez na Suprema Corte. Pelo teor da decisão que ele deu, parece que estamos indo nesse caminho, né? É uma pena. Porque me perguntaram aqui a respeito disso: se leis estrangeiras não teriam validade no Brasil, e se isso levaria um problema grave no que diz respeito ao isolamento do Brasil no ambiente internacional. Essa foi uma pergunta que me fizeram. E aí, aliando a essa questão do Flávio Dino, eu diria que sim, o isolamento tem exatamente essa linha. A impressão é que o ministro comunista ele está muito preocupado com a questão da soberania, né, em relação ao imperialismo yankee. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, a preocupação dele é com aquilo que seria a autopreservação de setores específicos desse sistema que controla hoje o Brasil. Não querem perder nada. E, por conta disso, vão levar o Brasil a perder muito, né? Porque o ideal seria que, já que você tem um ministro sancionado, então ele que fique isolado. É o CPF, por enquanto. Porque a lei Magnitsky, que é essa que está na ordem do dia, ela, no primeiro momento, ela isola o CPF. Mas quando acontece uma situação como essa, que o Flávio Dino acabou, numa decisão que não tem nada a ver especificamente com a lei Magnitsky, mas é uma outra decisão, numa ADPF sobre municípios, mas quando ele volta e se coloca nessa linha, o que você pode imaginar? A questão é a seguinte: eles estão extremamente preocupados em se proteger, tanto proteger o sancionado como o próprio sistema. E ao fazer isso, coloca em risco você, coloca em risco eu, coloca em risco o Brasil, que é justamente aí que está a minha preocupação. Os bancos já sabem disso, já estão com essa noção, porque num primeiro momento, quando ele dá a decisão de que os bancos têm sim que fazer negociações com esse cidadão, porque a soberania é que manda, os bancos, eles não é questão de aplicação da lei em território nacional. Acontece que a lei é americana e é para americanos e para empresas americanas. Mas o banco que está aqui, o Banco do Brasil, por exemplo, ele tem negociações com bancos internacionais e ele precisa disso, porque é um canal em que você tem circulação de dólar, é por aí que vai a economia. Não tem como você fechar esses canais, senão você se isola. E é exatamente isso, ou seja, a lei ela é americana e ela diz respeito a empresas americanas. Mas se você está em solo americano ou negocia com empresas americanas, você tem que obedecer à lei americana. Não tem nada a ver com soberania. Então há uma confusão muito grande aí. Mas vamos lá. Se você isolar apenas esses casos, por exemplo, o CPF, e simplesmente é ali que está o problema, o Brasil estaria numa situação muito boa. Por quê? Porque, obviamente, que você se livra do problema. Mas não é isso que estão querendo fazer, não. Eles estão querendo levar o problema para você e para mim. É isso que nos preocupa. Porque quando eles obrigam o banco a manter esse CPF que está sancionado, a fazer negociação com ele, o banco, na verdade, ele vai ter problemas no nível internacional, ele depende do nível internacional, e os outros bancos que, porventura, obedeçam à lei Magnitsky, ou seja, não façam negociações com o sancionado, eles também virão a sofrer. Por quê? Porque se uma casa bancária só desrespeita, o que vai acontecer? As outras casas bancárias não vão poder fazer transações com essa casa bancária que desobedeceu. Quer ver um exemplo? Pix, por exemplo. Como é que você vai fazer um Pix de um banco do Brasil para o Banco Bradesco, ou vice-versa? Aquele banco que burlar a lei também será sancionado internacionalmente. Isso vai contaminar todo o sistema financeiro brasileiro. E é por isso que eu estou te falando, vai chegar até a gente. Porque se você desconecta do sistema internacional, obviamente que virão outras situações. Outras empresas americanas que negociam com esses bancos, porque esses bancos eles têm sistema de operação eletrônica, né? Pagamentos, etc., Oracle, Microsoft, uma série de empresas que fornecem serviços para esses bancos, vão ter que se retirar. Porque essas empresas serão sancionadas, elas são americanas, serão sancionadas em território americano. Não vão querer ser sancionadas lá. Então vão começar a se retirar. E devagarzinho, você vai tendo um ambiente extremamente pérfido em relação ao sistema financeiro. É esse o problema. Então empresas de seguro, por exemplo, não vão mais segurar cargas brasileiras que vão adentrar no navio para serem exportadas. Esses seguros de navios são extremamente volumosos e essas seguradoras são americanas muitas vezes, na maioria das vezes, também europeias. Então o Brasil vai começando a ficar isolado do sistema econômico mundial. Quem fez isso é porque tem bala na agulha. Por exemplo, Rússia tem bala na agulha, é bem diferente do Brasil.
A Rússia tem um sistema próprio, tem um sistema de trocas e tem um sistema de negociação internacional que usa os próprios sistemas deles. É diferente do Brasil, que está colocado no ambiente internacional, que está vinculado ao dólar. Então, o Brasil, nessa linha, vai ficar isolado. Nessa pergunta, eu não tenho dúvida. Porque os Estados Unidos, a lei Magnitsky, ela tem uma escala. Começa com o CPF. Mas as empresas que vão fazer negócio com o CPF, elas vão se contaminando. É como se fosse uma contaminação em série. É isso que é o problema para você. É esse que é o problema para mim. Então, é por isso que nós temos que ficar preocupados. Não me parece que esses indivíduos estão preocupados. Por quê? Porque o Brasil está indo numa direção lá que eu falei agora há pouco, do comunismo. Países que não respeitam essas regras, ou são países muito fortes, como sim, a Rússia, a China, porque tem, você sabe disso, economicamente tem uma força muito grande. Mas, no caso da América Latina, o bom exemplo é a Venezuela. E a Venezuela? A Venezuela, veja a situação que está o povo da Venezuela. Eu não estou nem falando do Maduro, que está aí sendo perseguido, ele deve estar com medo, inclusive internamente, né? Não vou falar disso. Vou falar das pessoas. Por quê? Porque é com você que a gente tem que lidar, é conosco. O Brasil não está indo para um lugar adequado. A gente percebe isso. Então, em relação a essa pergunta, são uma série de coisas, né? A gente percebe essa questão financeira, que é a mais grave, mas também tem a questão geopolítica, porque o Brasil vai se aliar a quem? Vai se aliar a ditaduras, não vai ficar no ambiente ocidental. É isso que você quer? É estranho, porque Vladimir Putin e Trump sentaram à mesa. Vejam, são dois adversários. Não me pareceu adversários, eles estavam bem amistosos, né? Mas os adversários sentam para conversar. Por que o Brasil não faz isso? Não é uma dúvida que vem na gente. Por que o Brasil está nessa linha? O que o Brasil está defendendo? É algo extremamente grave o que eu estou falando agora. Porque nós não estamos na mesa de negociação com o Trump. Sendo que Putin estava lá, Zelensky estava ali. A Europa foi conversar a respeito de guerra, com todas as suas divergências. Mas o Brasil não. O Brasil continua querendo jogar truco, né? Então, uma situação bastante complicada. Muito bem. O que a gente pode esperar disso? O que você entende disso? Eu gostaria de ouvi-lo. Coloque aí nos comentários, porque é algo bastante complicado a situação atual do Brasil. As pessoas não estão se deparando com essa realidade. E o que o Dino fez ontem é exatamente o enfrentamento, que não é saudável. Não deveria ir por aí. Muito bem, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, curta e compartilhe. Muito obrigado.